recebi um e-mail essa semana bastante interessante. A jovem, é uma jovem, pediu que eu não a identificasse, então eu não vou dizer o nome. E ela me disse o seguinte, que ela está namorando já há alguns anos e que ela e o namorado têm planos de casar e já vem conversando sobre casamento há algum tempo. Porém, a família de seu namorado, principalmente a mãe, não aceita o casamento. Ela diz que os filhos dela, segundo o que a futura nora, que é a pessoa que escreveu esse e-mail, me disse, ela não aceita e ela teria dito que filhos dela não casariam. Que ela quer os filhos solteiros do lado dela porque foi uma promessa que Deus disse a ela. Realmente é um e-mail bastante intrigante, porque faz a gente pensar os vários lados, as várias facetas que envolvem esse tema. Ela continua o e-mail perguntando também o seguinte, que gostaria de entender como é que é isso emocionalmente e como é que funciona essa questão da família quando se trata da questão espiritual. O que a Bíblia diz sobre isso? E para responder sobre esta questão, eu vou estar falando sobre a parte emocional para vocês e eu convidei uma pastora, a apóstola Rose Ferreira, que estará explicando como a Bíblia vê essa questão. Eu quero agradecer o e-mail, muito importante a sua colocação, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que passa exatamente por essa dificuldade. Famílias que não aceitam o casamento. Eu vou começar, queridos, a resposta desse e-mail falando da parte espiritual, já que a pessoa que enviou o e-mail quer entender como a Bíblia vê essa questão. E para falar sobre isso, eu convidei uma pastora, a apóstola Rose, da Igreja Apostólica Água da Vida, que vai estar explicando para vocês como a Bíblia vê essa questão. Apóstola Rose, como você responde para essa nossa querida internauta essa questão quando se trata da negativa das famílias a respeito de um casamento? Interessante, viu, Verusca, essa pergunta que foi colocada e esse tema que você está abordando. Porque algumas pessoas mesmo, elas não sabem o que fazer diante de tomar a decisão quanto ao casamento. E quanto à posição que os pais muitas vezes se colocam de oposição a um relacionamento ou a um casamento. Mas é bom lembrarmos daquilo que está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Honrai ao teu pai e à tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Então a gente vê isso, de que a honra ela está ligada à obediência. E no caso de uma palavra então que vem direcionada para os filhos eles têm que receber essa palavra e obedecerem, porque quando a gente cumpre esse mandamento, há uma promessa de felicidade na terra. Então existe essa palavra liberada para os filhos, que a honra aos pais vai trazer alegria, vai trazer felicidade também nas decisões que ele for tomar em relação a isso. E também é bom lembrarmos um outro princípio. Existe o princípio da honra, que eu já acabei de falar, mas existe também o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios está cheio de versículos que fala da obediência dos filhos ao pai. E Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz que o filho sábio alegra o coração do seu pai. Então, se você é sábio, você vai alegrar o coração do seu pai. E essa sabedoria vai implicar em outras decisões também que você vai tomar aí para o resto da vida. Mas aí nós podemos ir lá para 1 Pedro, onde diz que o nosso entendimento, nós temos que sermos sóbrios a respeito do nosso entendimento. E Jesus Cristo, que é aquele que nos orienta, o Espírito Santo, que é aquele que nos orienta nos caminhos que nós devemos trilhar, deve ser aquele consultado, deve ser aquele buscado através da oração para uma decisão tão séria como essa que é o casamento. Porque afinal, quando você escolhe casar com alguém, você está escolhendo, como cristão, morar e viver com essa pessoa o resto da vida. Então é uma decisão muito importante. E muitas vezes nós não vimos os filhos ouvindo aos pais. Nós entendemos que na nossa cultura ocidental não se dá tanto valor aos conselhos dos pais, como acontece em outras culturas. Na Ásia, em países asiáticos, por exemplo, o conselho dos idosos de suma importância para eles. Eles são orientados por aquilo que os pais falam, por aquilo que os idosos falam.
mas a gente tem que nos atentar também de que o valor da palavra do idoso e principalmente do valor daquilo que está na palavra de Deus, que é o princípio que guia, que norteia a vida do cristão, deve ser muito levado em conta para que você tenha uma vida feliz no seu casamento, para que você tenha uma escolha correta diante dos conselhos que você ouviu do seu pai. Eu gostaria de concluir, conforme está no texto de Gênesis capítulo 24, aonde Abraão pediu para que seu servo fosse à Mesopotâmia atrás de uma esposa para Isaac. A gente sabe que naquele tempo, naquela época, os pais escolhiam com quem que os filhos iam casar. E como Abraão tinha uma promessa de Deus para a vida dele, ele queria que a noiva de Isaac chegasse até o seu território, até Canaã, porque a promessa de Deus estava ali, naquele território. E quando chegou lá, a família de Rebeca também se agradou com aquela decisão de Abraão, também concordou com aquela decisão. E então eles se casaram e eles foram felizes, porque houve a bênção de Deus, houve a bênção de Abraão e houve também a bênção dos pais de Rebeca. Então que esse texto sirva também para você refletir, que Deus te abençoe, te dê sabedoria para você tomar uma decisão, que de repente essa decisão que você vai tomar é diante de uma crise, de um conflito, mas que Deus oriente você do que fazer nessa circunstância. Que o Espírito Santo de Deus conduza o seu entendimento e conduza o teu coração, para que assim a bênção do Senhor te acompanhe. Apóstolo, eu quero agradecer esse esclarecimento, espero ter ajudado para que as pessoas tenham compreendido como é que funciona esse ponto de vista espiritual. E para complementar, queridos, eu vou estar falando agora da questão emocional. Como é que funciona isso? Eu diria que antes de se tomar uma decisão tão séria quando se trata de casamento, sem dúvida é muito importante que cada um entenda se é o momento certo, se existe a maturidade certa, quais são as queixas dessa família, entender o porquê que essa família não apoia o casamento, se esse tipo de decisão está pautado em alguma dificuldade, porque é muito interessante, queridos, para a gente poder diferenciar o porquê disso tudo. Se o motivo da negativa ou da falta de apoio ou de realmente não decidir, não quero que o meu filho case, como disse o e-mail, se essa decisão está pautada por um transtorno emocional, por um problema psicológico, por alguma coisa, e que simplesmente ela decidiu e ponto final. Só que as coisas não são assim. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem seu potencial de decisão. Casamento depende da vontade do casal, porém esse casal precisa entender o porquê que essa família não quer. Porque quando se trata de uma questão psicológica, realmente a gente não tem que valorizar, porque existe um fator psicológico que está interferindo nesse tipo de situação. Agora, às vezes a família não quer porque ainda não é o momento, às vezes a família não quer porque a pessoa não tem condição financeira, às vezes as famílias não querem porque tem um motivo para isso. E quem casa, queridos, também está casando com a família. Por mais que vocês não aceitem, é uma realidade. É claro que a decisão é do casal. Vocês vão constituir uma nova família. Só que os dois, tanto um quanto o outro, têm suas famílias. E essas famílias também vão ter direitos, vão ter deveres, vão ter papéis específicos nesse relacionamento. Então é muito importante você conquistar a família da pessoa que você gosta. É muito importante você ter uma vida harmoniosa com a família, respeitar essa família. É muito comum muitas vezes essa negativa acontecer porque a pessoa chegou depois, está chegando por último na família, quem está primeiro sempre se sente mais enciumado, né? Não quer que aquela pessoa entre na família, mas é muito comum, muitas vezes, isso mudar. Existem situações que muitas vezes a família não quer o casamento, mas depois se apaixona pela pessoa. É impressionante como tem noras que são muito amadas, como tem genros que são muito amados, mas que no período de namoro a família tinha um pé atrás, por N motivos. Então, o que eu quero colocar para vocês é que vocês precisam descobrir qual é o motivo. E se esse motivo tem uma justificativa. Agora, quando não existe um motivo lógico, quando não existe algo que justifique esse tipo de decisão, realmente a decisão vai ter que ser do casal. O casal vai ter que saber se está disposto, se realmente é isso que quer e se está disposto a ser muito independente, porque casar sem o apoio da família, vocês têm que ter uma ideia de que vocês não vão poder depender deles.
Porque se for precisar ou depender de qualquer pessoa da família, sabendo que eles são contrários ao tipo de relacionamento, se torna muito complexo, se torna muito difícil. É muito comum, às vezes, o fato de não se querer que se envolva ou que se relacione, porque às vezes, queridos, os namorados estão apaixonados, querem casar, mas às vezes não tem condição financeira para isso ainda, às vezes não tem um local para morar ainda, não tem estrutura ainda e vai depender muito das famílias. Então, muitas vezes a negativa é por isso. Às vezes, o que também acontece é que existem muitos conflitos, insultos, troca de cutucadas, né, de alfinetadas. Então, isso também não é bacana, né? Isso também não é adequado. Então isso vai criando uma reação de defesa, e a maior defesa muitas vezes das futuras sogras ou dos futuros sogros é se colocarem contrários ao relacionamento. Agora, é muito mais fácil quando tudo é muito mais harmonioso, quando tudo é muito mais tranquilo, favorável, quando você conquista a sua sogra, conquista seu sogro, seus cunhados, porque você vai ganhar uma família a mais. Sua família vai aumentar e não dividir. É muito difícil quando o casamento significa divisão de famílias. E lembrando, queridos, que quando você casa e você constitui uma família, você vai ter filhos, você vai planejar a sua família. Esses filhos, eles têm direitos. Têm direito de conviver com avô, com avó, com tios, bisavós, enfim, com todas as famílias. Inclusive hoje a justiça, ela determina inclusive que essas pessoas todas que eu citei tenham direitos sobre seus netos, sobre seus sobrinhos. Então, se você tem uma vida meio complexa e diz, não, eu não quero meu filho na casa da minha cunhada, do meu cunhado, do meu sogro, da minha sogra, queridos, essa criança tem direito. E se não há nada que desmereça essa família, se não existe um motivo que desmereça, essa família tem direito, inclusive, de pedir judicialmente o convívio com essa criança. Essa criança não pode ser privada de uma família por conta de conflitos no período de namoro do casal. Então, a gente tem que pensar que tudo isso acontece. E para a gente evitar tudo isso, a gente precisa criar uma relação de amor, de respeito, que vai determinar se você vai ter mais tranquilidade ou mais perturbação durante todo esse processo de casamento. É muito mais fácil você ter a sua família e a família do seu cônjuge do seu lado do que contra você. Tudo se torna mais complexo e mais difícil quando tem pessoas contrárias ao casamento. Então pense bem nisso tudo, tentem conquistar essa família, e se o que existe, na verdade, é um fundamento psicológico, aí não adianta você esperar que a coisa se resolva sozinha, precisa de uma intervenção muito maior para que se resolva essa questão. Não dá também para você deixar de ser feliz se o impedimento que faz com que vocês tenham essa dificuldade no casamento seja um problema psicológico ou psiquiátrico do seu sogro ou da sua sogra. Então que tudo isso possa ser conversado, possa ser bastante discutido, possa ver todas as frentes a respeito disso, porque só assim eu tenho certeza que é muito mais fácil vocês serem felizes. E eu quero concluir esse vídeo, queridos, dizendo para vocês que vocês podem ser muito felizes. Façam de tudo para que isso aconteça, porque é muito mais fácil você ter todo mundo a seu favor do que contra você, tá certo? Um abraço para vocês, que Deus abençoe. E se você gosta desse canal, se você está gostando dos vídeos, basta você se inscrever aqui embaixo na palavra inscrever-se, que está em vermelho, e você recebe todos os vídeos assim que eu posto aqui no canal do YouTube para você, tá certo? Um bom casamento, boa família, que você tenha uma vida harmoniosa com todos os queridos que você acabou de agregar à sua família, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.